Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta hora, estudarmos a Tua Palavra, aprendermos diretamente da fonte, que são as Escrituras. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que sejamos pessoas sábias na Tua Palavra, que o nosso conhecimento seja fortalecido com a ajuda do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Pedimos por cada pessoa que está aqui neste momento, por aquelas que ainda estão chegando, e que aproveitemos bem o nosso dia. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Vou aqui dar uma síntese do que nós vimos na primeira aula, para aqueles que não puderam estar aqui. Na aula 1, falamos sobre o Código de Hammurabi, essa peça que está lá no Louvre, tem o sentido de suas leis de forma horizontal, simplesmente com o intuito de castigo, sem noção do Deus único e aceitando deuses. O rei é o que era relevante, é o que era importante, e todas as decisões desse monolítico, desse código Hammurabi passava por essas condições. São 282 leis, e nas nossas universidades, mundo afora, é tido como o código que tem a influência nas leis de todos os países, quando na verdade a influência direta é das Escrituras, a partir da lei mosaica, que tem os princípios de Deus para o ser humano, é colocado de forma vertical e não de forma horizontal, como é o Código de Hammurabi. Vertical porque é Deus coordenando a vida do ser humano aqui neste mundo. E a mudança nós vemos lá no Salmo 119, 54, os teus estatutos, diz o salmista, têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. A casa da nossa peregrinação é este mundo. Todos nós somos peregrinos aqui. E o salmista fala isso de uma forma poética. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Em síntese, foi o que vimos na primeira aula. É evidente que falamos muita coisa além disso, mas aqui simplesmente uma síntese para você que não esteve aqui e para você que esteve se lembrar. Na aula 2, nós tivemos o não há liberdade sem lei, palavras atribuídas a Moisés e repetidas por filósofos mundo afora, principalmente por Thomas Hobbes. Não há liberdade sem lei. Quando nós falamos em liberdade, nós sempre temos que pressupor que há lei, que há ordenamento, que há normas a seguir, e não cada um fazendo o que bem entender aqui no mundo. Lá no Êxodo e Deuteronômio formam a base do código de leis, do chamado Código de Moisés. Êxodo 22 diz: Deus, o legislador. Deus é o nosso legislador. Moisés foi simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. O nosso legislador é Deus. Justiça e direito. Falamos também sobre a junção, o amálgama, ou aquilo que diz respeito à síntese, como síntese, nesse versículo do Salmo 33, 5. Ele ama a justiça e o direito. Não que Deus tenha inventado a justiça e o ser humano inventado o direito. Não, Deus inventou os dois. Deus colocou os dois no mundo.
Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Tem muita gente que fica reclamando do mundo, que o mundo é terrível, que o mundo não vale nada, que o mundo está perdido. Não, o mundo está cheio da bondade do Senhor. A partir de você, a partir de mim, quando nós nos levantamos, respiramos com uma coisa tão simples, e quando sentimos a falta da respiração, nós vemos como as coisas são, né? Nós devemos agradecer a Deus porque hoje nós nos levantamos, porque hoje nós estamos aqui. Isso é uma demonstração da bondade do Senhor. O que nós vemos pela natureza, né? E na terceira aula, na semana passada, nós tivemos acepções do termo justiça em Tomás de Aquino, onde ele colocou a lei eterna, a lei de todas as gentes, né? A lei que só diz respeito aos animais, a lei que diz respeito à comunidade feita por aqueles que são os fazedores de leis em cada país, que são os legisladores. Então, e o direito? O direito, por gentileza, fecha a porta, aqui está um clarão na minha vista aqui. Obrigado, Fernando. O direito procede de Deus, portanto. O direito não é apenas lei. Aliás, abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: tem muita gente que pensa que o bom advogado, o bom juiz é aquele que sabe lei de cor. O camarada chegou falando lá uma lei de cor, boa, esse é excelente. Nem sempre. Muitas vezes é o contrário, né? Quem de fato conhece direito é aquele que lê as doutrinas, que sabe sobre jurisprudência, que tem a ideia do todo, né? Não a ideia de coisas simplesmente para impressionar. Eu sei algo de cor. Da mesma forma como nós temos no nosso meio evangélico, não é aquele que sabe versículos de cor que está na frente das outras pessoas e que conhece sobre a Bíblia. Não necessariamente saber versículos de cor é interessante. Vale a pena quando você não tem as Escrituras em mãos e você sabe de cor os versículos, né? A repetição, como diziam os latinos, repetitio est mater studiorum, ou seja, a repetição é a mãe do conhecimento. Então é bom que nós aprendamos pelo contato constante com as Escrituras, mas o relevante mesmo é conhecer as Escrituras no sentido inteiro de saber por que estamos aqui e para onde vamos. Então, direito não é apenas lei. Direito é todo um arcabouço que faz com que uma sociedade funcione. Vimos sobre comportamento, lá em Romanos 13, Paulo falando sobre o comportamento que devemos ter em sociedade e como devemos agir. E vimos também que Deus, primeira e última fonte de justiça e sanção, foi o que nós vimos na aula passada. Tudo principia em Deus e tudo termina em Deus. Quem não tem essa concepção na sua vida, está vivendo simplesmente de forma parcial, sem usufruir de tudo que Deus deixou para todos nós. Então, Deus é o princípio de tudo. Quando nós falamos, por exemplo, aqui, em uma das aulas, sobre o cativeiro do povo de Israel por 400 anos lá, não devemos olhar direto simplesmente pela maldade dos egípcios. Sim, foram maldosos, outros povos foram maldosos com o povo escolhido de Deus. Porém, Deus estava dando castigo neles, por eles terem a cerviz dura. E como eu falo hoje, gosto de falar, tem o corpo todo inteiro duro pela desobediência e pela prática do pecado. E hoje, antes de começarmos a aula de hoje, propriamente dita, eu vou contar com a colaboração de vocês aqui,
E isso nós vamos fazer já no começo, porque provavelmente no final da aula não teremos tempo, mas agora nós vamos ter aí uns 5 minutos, mais ou menos. Nós vamos refletir, não vamos precisar dividir em grupo de 6 aí, porque nós vamos gastar tempo. Vamos ficar nos nossos lugares e você vai ter a liberdade de se levantar aí e responder essa questão aqui que eu coloquei desde a semana passada, para que nós depois partamos para a aula de hoje de uma forma mais efetiva. Então, reflitamos pessoalmente sobre a seguinte questão: por que, apesar de tantas leis, estamos diante de tantos problemas éticos, econômicos e sociais? Você vai refletir aí um pouquinho e você vai escolher uma coisa. Embora o seu discurso possa ser muito interessante, mas esse não é o momento para você fazer discurso. E nem é o momento também para você ficar procurando o versículo bíblico para tentar justificar o que você vai dizer. Mas eu quero, numa única palavra, por que você entende que, apesar de tantas leis que nós temos no Brasil, não vou nem falar dos outros países, no nosso país aqui, por que nós temos tantos problemas éticos, econômicos e sociais? E eu posso acrescentar mais um aqui: problemas morais. Tantos problemas morais, tantos problemas éticos. Eu não falei morais separado, porque dentro do éticos está também o moral, né? Problemas éticos, econômicos e sociais. Por que você acha? Então você vai pensar aí numa coisa e vai dizer. Você pode, se quiser, ficar em pé para todo mundo ouvir mais facilmente, pode falar. Se não for audível para todos, eu vou repetir daqui a sua palavra. Tá certo? Então vamos aí por uns 5, máximo 10 minutos, senão eu vou descontar lá na hora do café, né? E você vai se levantar aí. Vamos ouvir algumas pessoas aí, você que sente vontade de participar disso. Eu gostaria muito para você, depois disso que tudo nós já estudamos aqui, e ainda o que vamos estudar hoje, por que você acha que nós temos, mesmo com tantas leis, com ordenamento jurídico todo amplificado, com o ordenamento jurídico moderno que nós temos, principalmente na era da internet? Por quê? Por favor, quem é o primeiro? Ótimo. Temos uma questão da ganância que tem a ver com o amor ao dinheiro, mas especialmente na questão social que nós vemos, essa ganância é se querer mais, principalmente pessoas com muita propriedade. Excelente. Eu vou pedir a ajuda aqui, deixa eu ver de quem. Quem é que pode me ajudar aqui? Escrevendo aqui o que a pessoa fala assim numa palavra. Hein? Por favor, vem aqui, querida. Sofia, filha do Maciel e da Ana. Então, você vai escrever uma palavrinha aqui, tá bom? Okay. Começa aqui. Não, é o que eles falarem lá, você vai anotar aqui. Se você quiser também colocar a sua, já pode colocar aí, tá bom? Gostei, viu, Sofia? Ainda mais com esse jeito de professora que você está aí. Isso. Então, desculpe, volta lá. Então, ganância. Ganância, escreva aí ganância, por favor, Sofia. Tá bom, tá ótimo. Isso, ganância, põe a sua aí também, Sofia. Mais alguém, por favor? Por favor. Eu acho que as leis são falhas, algumas leis, e também elas são distorcidas de acordo com o interesse do legislador ou o interesse de quem está aplicando a lei. Que às vezes acontece, ele é um traficante internacionalmente conhecido, tal, é solto, sai pela porta da frente porque um juiz analisou do jeito dele e liberou. E uma mãe é presa porque rouba uma lata de leite no supermercado. Então, porque temos leis imorais.
leis e morais. Mais alguém, por favor? A falta de coerência dessas leis todas, uma coisa sequente, elas são quebradas, elas não se juntam todas as leis que a gente tem, todas com o mesmo padrão, a falta de padronização disso. Será que é só por causa de padrão? Porque vejam bem, olha, porque apesar de tantas leis, estamos diante de tantos problemas éticos. Problema é da incoerência das leis. As leis, uma não sustenta a outra, então não há um padrão linear, um padrão objetivo também. Ok. Claro que é uma corporação do pecado, mas não há uma coerência para que se siga. Aqui tem sempre um degrau que você pode chegar para acessar de forma diferente. Correto. Então, eu posso falar em coerência das leis que estaria atendendo a sua incoerência das leis. Mais alguém? Por favor. Por favor. Me parece que o problema principal é que a lei como corporação do homem, né? A mudança não é de fora para dentro, ao contrário. Por isso a Bíblia enfatiza tanto assim, a apropriação do padrão de Deus no nosso coração para que o nosso comportamento mude. Então eu posso dizer, se não for isso, por favor, eu posso dizer que seria pelo pecado do ser humano. O problema é o pecado do ser humano. O problema é o pecado do modo como você muda isso. Se muda de dentro para fora, não com uma imposição externa. Isso não tudo pode ser vivido. A forma como você soluciona o pecado, a lei não soluciona o pecado. Pecado do ser humano e mudança de dentro para fora. Certo? Mais alguém? Por causa do egoísmo. Enquanto ela escreve lá, alguém pode falar. Estou gostando. Muito bem. Vamos desse lado aqui um pouco. Desobediência. Desobediência, orgulho, Acho que tem uma coisa de propagar uma falha também, então, de má formação familiar, aí você começa desculpe, começa por favor, de novo. má formação, assim, você propaga um comportamento errado e acaba contaminando um grupo também com essa visão distorcida aí, do que é certo e errado. Como é que você chamaria isso? Acho que seria uma educação contaminada ali pelo pecado, né? Que aí não é só você acaba pondo para o outro indivíduo uma forma de viver que não é errada. Não sei se seria educação, É o pecado contaminoso, que contamina. Pecado contaminoso, que é sempre contaminoso. Quem mais? Numa palavra? Oi? Rebeldia. Eu estava ansioso por essa palavra aí. Rebeldia. Rebeldia, Sofia. Já colocou. E qual é a sua que você colocou aí para a gente saber? Oi? Desrespeito. Desrespeito. Só mais um para a Sofia ir sentar, que ela já está cansada ali. Só mais uma pessoa. E o que ela falou da educação, por exemplo, com o jeitinho brasileiro, está embutido na educação como um todo, na cultura. Então, um problema cultural de mal feito, vamos dizer assim. Tá certo? De mal feito. Cultura do mal feito. Né? É o jeitinho brasileiro. Cultura do mal feito. Muito bem.
Olhem para essa imagem. Obrigado, viu, Sofia? Se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo a sua presença aqui hoje. Vejam essa imagem. Nós temos o tempo chamado tempo do ser humano, das relações das pessoas aqui no mundo. Que hora que nós vamos fazer tal coisa, que hora que nós vamos levantar. A pessoa só não pensa que hora eu vou morrer, né? Porque esse ele afasta do pensamento. Mas o Cronos, palavra criada pelos gregos, tem a ver com o tempo, o nosso tempo. Nós começamos essa aula aqui às 9h30, porque é assim que nós organizamos o nosso tempo no mundo. Nós nos levantamos para o trabalho, nós vamos dormir, as crianças têm horário certo para dormir, tudo porque nós estamos trabalhando com o Cronos. Quando nós falamos das coisas de Deus, nós vamos falar agora do Kairos. Kairos tem a ver com o tempo de Deus. Por isso que muito ser humano tem problema com as coisas, porque ele quer resolver as coisas de Deus, mas no seu tempo. Quando na verdade Deus resolve as suas coisas e resolve as nossas coisas no mundo com o tempo dele, no Kairos. Por isso que as Escrituras falam que 1000 anos para Deus é como se fosse o quê? Um dia. Isso parece meio uma coisa assim, mas é exatamente isso. Como é que alguém poderia criar o firmamento, criar tudo isso que nós temos, que as pessoas estão tão acostumadas que nem ligam muito para essas coisas, mas a gente devia levantar todo dia cedo e pensar, mas que maravilha que Deus criou. Você é uma maravilha que Deus criou. Olha como nós ficamos felizes quando vem uma criança na família. A minha neta Sofia, quando nasceu lá nos Estados Unidos, eu estava ministrando aulas numa faculdade aqui de Americana, e naquele dia eu falei para eles, olha, a qualquer momento eu vou parar essa aula aqui, porque eu estou esperando o nascimento da minha primeira neta. Aí ficou aquele clima na aula e tal, e eu falando, e aula de lógica jurídica. Eu já acho que professor de lógica já é meio louco. E eu, de repente, o telefone tocou, minha neta tinha nascido. Eu olhei para eles e falei, minha neta nasceu, eu estou muito feliz e vocês estão dispensados. Aquela alegria, foram embora. 10 minutos de aula, e eu fui embora para minha casa, dirigindo aqui, chegando meio abobalhado em casa, minha neta, eu sou avô. Ora, se nós ficamos tão felizes com isso, como é que você pode menosprezar uma pessoa? Toda vez que você fosse menosprezar uma pessoa, ou ser orgulhoso com uma pessoa, você devia pensar, essa pessoa foi um bebê. Quer dizer, você é a própria representação das maravilhas de Deus. Agora as coisas têm que ser resolvidas no Kairos, no tempo de Deus. Então, quando nós falamos sobre filosofia, a filosofia existe para as perguntas, para os questionamentos. E a filosofia não se preocupa com perguntas do senso comum. Vou lhes dar um exemplo. Quando nós chegamos para uma pessoa e pergunta, que horas são? Nós estamos fazendo uma pergunta que tem a ver com o nosso tempo, com o Cronos. Como é que seria uma pergunta filosófica, então, sobre isso? Sobre esse mesmo assunto? A pergunta filosófica seria:
que é o tempo? Olha a diferença. Que é o tempo? Outra pergunta seria: que é a mentira? Que é a verdade? É com isso que a filosofia se preocupa, com as perguntas profundas, não com as perguntas que exigem respostas simples e uma resposta objetiva. As perguntas filosóficas, elas não necessariamente são respondidas na primeira, na segunda, na terceira, e nós temos uma conversa no mundo da filosofia que é o seguinte: não é a resposta que é mais importante, o mais importante é a pergunta. Quando Sócrates fazia uma pergunta para alguém, chegava lá para os alunos dele e perguntava, o Sócrates grego, não o Sócrates do Coríntios, que ele também era muito inteligente, mas não é dele não, é Sócrates o grego. Os alunos, ele fazia uma pergunta para o aluno, o que é o amor? Aí o aluno fazia uma resposta assim, mas você foi muito rápido na sua resposta, você acha que o amor é isto? Aí o Sócrates olhava para ele e dizia assim, e o que é isto que você falou que é o amor? Aí a pessoa, ele ia fazendo um negócio tão maluco que o camarada chegava um momento que falava assim, chega, não consigo mais. Ele dizia, sabe por que você não consegue mais? Porque quando essas coisas nós temos que depurar, a filosofia vai depurar as respostas. Não pode ser qualquer resposta. E as coisas vão nesse sentido. A isso ele dava o nome, como eu disse aqui, não sei se na primeira ou na segunda aula, de maiêutica, que é você vai respondendo e em cima da sua resposta vem uma nova pergunta e assim vai. Assim é a filosofia. Eu vou apresentar para vocês um livrinho, um opúsculo de um filósofo, que em 3 capítulos, esse livro é muito pequeno, você deveria conhecer esse livro. E aí, quando eu me refiro àqueles que não conhecem, quando eu fiz doutorado em filosofia na Unicamp, lá terminando o curso, o meu orientador me chamou, o professor Benjamin de Souza Neto, já falecido. Ele me chamou e disse o seguinte, olha, para fazer parte do seu programa de pesquisa, você vai ministrar uma aula lá para aqueles maluquinhos lá, para aqueles moleques que eles se acham lá do 3º ano de filosofia da graduação. E maravilha! Aí eu fui lá e apresentei esse livrinho, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu apresentei esse livrinho e perguntei, quem é esse filósofo? Ninguém conhecia, lógico. Eu disse, vocês não conhecem porque vocês desdenham. E aí fui dando a minha aula para aqueles alunos lá. Então é esse mesmo livrinho que eu vou apresentar para vocês agora. Esse livrinho, você em menos de 1 hora você lê inteiro, reflete sobre o que ele está dizendo e etc. Esse livrinho é o livrinho do Abacuque, que você tem aí na sua Bíblia e que talvez você nunca tenha lido, ou se leu como se fosse um romance, ou leu um versículo aqui e outro porque na hora interessava para você. O que eu estou convidando é você fazer uma leitura depois desse livro, porque ele é um livro verdadeiramente filosófico. Nós falamos no nosso meio religioso, no nosso meio teológico, falamos que se trata do profeta Abacuque. Sim, profeta Abacuque, mas o filósofo Abacuque. Porque o Abacuque só fazia perguntas profundas. E ele pergunta aqui, logo no começo, num diálogo com Deus, ele diz, até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu
não me escutarás? Até quando? E tem gente que fala assim, olha, eu preciso tomar cuidado, falar com Deus, desrespeita Deus num monte de outras coisas, mas tem certas horas que fala, eu não posso ficar questionando Deus das coisas, não. Mas Deus fez você exatamente para que você não seja um idiota. E a palavra idiota que eu estou usando aqui é no sentido profundo da palavra idiota. Idiota é aquele, idio, do latim, que quer dizer aquele que só pensa nele mesmo. Idiota não é aquele cara meio bobalhão. Não, idiota é o cara egoísta, que só pensa nele mesmo. Ídio, para si. Então, Deus não nos fez idiotas. Deus nos fez pessoas inteligentes que devem buscar sabedoria nele, para que a sua peregrinação aqui no mundo seja uma peregrinação que vale a pena. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei. Violência e não salvarás? Violência. A palavra violência não apareceu ali, mas está ali no bolo. Abacuque 1:3 diz: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que razão? Olha a palavra que ele está usando. Por que razão? Razão tem a ver com a nossa inteligência. Razão tem a ver com logicidade, com lógica. Uma coisa acontece na sequência por causa da coisa do antecedente. Isso é que é lógica. Nós fazemos lógica o dia inteiro. Quando aqueles alunos lá falavam, professor, isso é coisa de maluco. Eles estavam pensando na hora da prova só. Eles não estavam a fim de aprender o negócio. Mas você é uma pessoa lógica, você já nasceu lógico. Tudo que você faz na vida é com lógica. Pois que a destruição e a violência, de novo, estão diante de mim. Havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Os juízes estão repletos de processos por causa das esculhambações, das mazelas, das imoralidades de todo mundo. Os caras estão lá com aqueles... E muitos deles também, dos juízes, são imorais porque eles levam a vida ganhando o dinheiro deles, porque eles não querem resolver coisa nenhuma do que está ali. Tem juiz que pega aqui, puxa aqui um processo, agora não é mais puxar aqui, é aqui, né? Mas ainda tem os processos velhos, né, Marcial? Puxa aqui, sai fora da lista aqui que ele diz que está como disse aquela juíza me falou lá, olha, isso aqui está na fila. Ele tira aquele negócio do meio da fila, porque ele vai vender uma sentença agora. Ele vai fazer o que a pessoa quer que ele faça lá e ele vende aquilo lá. Isso já aconteceu no Brasil inúmeras vezes. Ah, mas isso é só no Brasil, nos Estados Unidos não tem não. Ah, tem sim, senhores. Da mesma forma. Ah, na Inglaterra não tem isso. Ah, tem sim, senhores. E senhoras. Senhores e senhoras. Tem sim. Isso é coisa do mundo. Havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Aí ele diz, por esta causa, a lei se afrouxa. Eles falaram aí sobre leis, teve uma irmã aí que falou lá sobre a frouxidão da lei, com outras palavras, mas foi isso ali, quem respondeu daquela forma. Porque a lei se afrouxa
E eu dei um exemplo para vocês de lei que se afrouxa aqui quando os homossexuais quiseram ter o mesmo direito de família no Brasil. Na primeira aula aqui, se eu não me engano, eu falei sobre isso. E independentemente de entrar na situação para ficar discutindo sobre homossexual ou não é essa a questão aqui, eu só quis dizer que o Supremo passou por cima da Constituição Federal e concedeu um direito novo por causa da pressão que estava sofrendo, de quem estava fazendo a pressão, porque na sua grande maioria os homossexuais são constituídos de pessoas de classe média para cima, que têm condições, têm conhecimento das coisas para poder fazer as suas reivindicações. E aí, lá em 2010, 2011, vocês viram o que aconteceu. Família tem os mesmos direitos, tem direito a casamento, direito não sei o quê, constituição de família como a outra qualquer, forçada por cima da Constituição, cláusula pétrea não poderia ter feito, mas foi feito. É isso que está aqui, porque a lei se afrouxa. A lei, é isso que ele está querendo dizer aqui. A lei se afrouxa para quê? Para poder fazer a coadunação e fazer o querer de grupos poderosos do país. Foi um exemplo que eu usei aqui. E o que aconteceu? Como não podia usar a palavra homossexual, porque ela não tinha nada a ver com família, veio lá aquela ex-magistrada, que é uma grande escritora no Brasil, e ela simplesmente alterou a palavra de homossexual para homoafetivo. Ela falou, afetivo, e aí veio aquele voto do ministro Lewandowski, que eu mostrei, li para vocês aqui, ele dizendo que as famílias tradicionais, como as nossas, elas se unem simplesmente para procriar. E essas famílias se unem, essas famílias novas se unem por causa do afeto. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. A lei, como nós vimos aqui na primeira aula, tem que constituir, tem que ser algo de dentro. Assim como a irmã lembrou ali sobre de dentro. Dentro desse tipo de lei não tem justiça. E que não alcança o coração das pessoas. E isso que ela falou é muito certo, porque nós temos um problema sério no Brasil, que é o problema do racismo. E eu escrevi um poema uma vez dizendo que não adianta só as leis, porque isso vai depender da mudança do coração. É aquele exemplo que eu ouvi de um pastor uma vez, que mandou a criança se sentar. Ele falou, eu não quero sentar. Aí o pastor insistiu, bravo com ele, você vai se sentar. Uma criança, os bracinhos fininhos, diante de um pai grandão e tal, você vai se sentar. Ele sentou e falou assim, eu estou sentado, mas estou em pé. Eu estou sentado, mas estou em pé. E a justiça nunca se manifesta. Por que a justiça nunca se manifesta? Porque o ímpio cerca o justo. E a justiça se manifesta torcida. Quem foi que falou aí sobre justiça torcida? Ou lei torcida? Justiça se manifesta torcida. Tem cara de justiça. Tem cara de pastor alemão, mas é belga. Sumiram com os pastores belgas, né? Eu tive uma pastora belga, toda preta, lindona, mais bonita do que o pastor alemão, mas ela é uma pastora belga, não era pastor alemão. Já? Então, para cumprir a coisa direitinho, cumprir a lei, vamos lá para o café.
Depois do diálogo da parte do Abacuque, quando ele encerra dizendo, e a justiça se manifesta torcida, aí vem a resposta de Deus. Deus diz, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus usando a maldade daqueles maldosos mesmo para castigar Judá, para castigar o seu povo, teimoso, ignorante, pecaminoso, e Deus usava esses povos maldosos, e ele está dizendo aqui, para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus chegavam tomando tudo. Por isso que Abacuque orou daquela forma, incisiva. Como é que pode? No 7, horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Lembrem bem dessa palavra dignidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Quem criou essa coisa chamada dignidade do ser humano foi Deus. Não foi nenhum sistema de justiça. O sistema de justiça simplesmente replicou, a partir das leis hebraicas que foram para o cristianismo e fizeram a face do mundo. A mulher tem respeito no mundo por causa do cristianismo, por causa das escrituras. Não era assim nos tempos gregos, não era assim nos tempos romanos. Sairá o seu juízo e a sua dignidade, dela mesma, do mesmo povo, dela mesma, da sociedade, lá de Judá, dela mesma Judá. E falou, escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Outras traduções dizem, mas o justo viverá da fé. O que faz a diferença na nossa vida, o que faz com que nós tenhamos a nossa intimidade com Deus e nos coloquemos neste mundo aqui, conforme Deus quer que estejamos, é a fé. Por isso que veio Jesus morrer na cruz do Calvário. É pela fé. Por isso que a pessoa pode fazer tudo o que quiser, pode fazer coisas maravilhosas no mundo, pode ser uma pessoa construtiva, pode fazer tudo, mas se não tiver fé, tudo isso será relevante por uma parte, mas pela sua vida, o entendimento, a compreensão da sua vida aqui na terra, como peregrino, e depois alcançar as mansões celestiais, é só pela fé. Mesmo, aí vem a oração de Abacuque depois disso, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, aquelas pretas tão bonitas, né, gostosas, aquelas azeitonas lá, dá até água na boca, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. E aqui nós podemos fazer, isso aqui na verdade é uma síntese de tudo que agrada ao ser humano. Isso aqui é só algumas palavras, mas que é a síntese da nossa felicidade no mundo. Mesmo acontecendo tudo isso, Abacuque disse, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
Minhas irmãs, meus irmãos, a gente não precisa fazer traduções aqui especiais para entender isso. Isso aqui é de uma simplicidade extraordinária. E tudo a partir de perguntas filosóficas que ele fez para Deus. Aí com a resposta de Deus, aí ele vem e chega nessa conclusão. Ainda que tudo isso aconteça, eu me exultarei. Exultar, todo mundo sabe o que é. É aquilo que procede de dentro, que vem de forma natural. É aquela exultação que você tem quando chega um parente que há muito tempo você não via, um filho, uma filha, o pai, a mãe, e os seus olhos brilham, se você vai encontrar com a pessoa assim, não precisa falar nada. É isso que é exultar. E ele fala, eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Vejam que são coisas distintas. Exultar tem essa manifestação do ser humano assim, de forma espontânea e rápida, e depois vem a alegria a seguir. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que maravilha! É assim que nós temos que pensar. Mesmo com essas leis todas dessa forma, e não adianta ficar reclamando de lei, é do ser humano, essas coisas são humanas, e de seres humanos caídos. O erro nosso é querer dessas pessoas, ou desses sistemas jurídicos no mundo, como se eles fossem mandamentos de Deus e etc. Que nós nem obedecemos os mandamentos de Deus, nós queremos exigir deles. Eu falei na primeira aula aqui, não podemos exigir um abraço de quem não tem braço. Falei isso aqui na primeira aula. Muitas vezes nós queremos alguma coisa de alguém ou de um sistema, e nós sabemos que a pessoa não tem condições de dar a resposta, o sistema não tem condições de dar a resposta de justiça. A justiça só virá com essa manifestação aqui do Abacuque. Não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Não importa nós buscarmos Deus só quando estamos apavorados e necessitados. Isso aqui tem que ser o modo de vida. Tem que ser a maneira de ser nossa, como salvos por Jesus Cristo. Ter isso aqui 800 anos antes. Foi escrito isso aqui, foi falado isso aqui. 800 anos antes de Cristo. É muito tempo. Você coloca aí 800 anos mais 20 séculos, aí faça a sua conta aí. E parece que foi escrito no jornal do dia, na revista da semana. E agora eu vou entrar aqui nas leis brasileiras, e eu confesso a vocês que se não tivermos tempo para o que vem aqui pela frente, eu já me dou satisfeito com o que nós vimos do livro de Abacuque. Mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar aqui identificando as claras raízes da legislação hebraica. E você pode dizer assim, por que você não encerrou com Abacuque? Que faria muito mais sentido. Porque a impressão que nós temos é que terminou a aula aqui. Não, eu coloquei aqui no começo exatamente para, se não tivermos tempo, o que vem aqui pela frente pode ter sido dito de alguma forma lá atrás e depois vai ficar gravado, você vai poder ver. Mas eu não poderia deixar de falar da grandeza desse pequeno livro. Como é que nós vamos edificar aqui, constatar aqui, verificar aqui a influência nas nossas leis, aqui de forma bastante rápida, que eu vou dizer para vocês. O direito hebraico exerceu, através do cristianismo, influência no Ocidente. Nós vimos isso lá na primeira aula. Aí vem aqui Romanos 13, 3 e 4 e vai dizer o seguinte: os que governam incutem medo quando se pratica o mal.
não quando se faz o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e dela receberás elogios, pois ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Uma pessoa me procurou uma vez e falou assim: olha, eu estou com um problema. Entraram contra mim na justiça, uma pessoa bastante conhecida minha, e isso já faz uns 30 anos, e disse: olha, eu queria que você me defendesse aí. Falei: o que aconteceu? Porque estão te acusando de quê? Eu peguei um gato, coloquei num túnel, botei fogo nas extremidades, e o gato morreu sufocado lá dentro. E isso num tempo, o negócio foi tão chocante que se fosse hoje, você podia falar assim: só dele colocar a estopa lá e botar meter fogo lá, ele já estava saindo para a cadeia. Mas nessa época ainda tinha isso. Eu olhei para ele e falei assim: nunca eu vou te defender. Eu só não te prendo aqui agora porque eu não tenho essa condição. Procure outro maluco aí que vai defender você. Eu não vou defender você. Instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Aí você quer praticar as coisas do mal? Quer aprontar contra isso ou aquilo porque você não concorda? Sai aí quebrando coisas no meio da rua, bravinho, bravinha. Depois usa a palavra de Deus, usa Deus para dizer assim: não, eu era lá da escola bíblica, eu era não sei o quê, eu fui levado para Brasília para fazer isso ou aquilo, mas eu fui lá só para fazer uma manifestação. E você fica às vezes aqui defendendo esse tipo de gente. E fica buscando motivos para dizer assim: coitado, por que fez isso com a pessoa? Por que fez com a... Reflita, leia as Escrituras. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Por isso é necessário, diz Romanos 13:5, por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Nós não devemos temer as coisas só por causa do castigo. Nós temos que fazer as coisas por dever de consciência. Se eu tenho alguma consciência de que eu estou praticando o mal contra meu amigo Lucas, meu irmão Lucas, eu tenho que ter essa consciência aqui do dever. Não é porque eu vou ter medo de castigo, se aquilo for descoberto, eu vou ter um problema jurídico, vou ser castigado. Não! Você não deve fazer as coisas contra as pessoas porque você teme o castigo, como nos diz Paulo aqui. Você tem que fazer essas coisas por dever de consciência. Consciência de quê? Consciência de Deus na sua vida. E aí vem essa palavrinha mágica chamada dignidade da pessoa humana. Nós lemos os escritos aí, qualquer livro que você pegar e vai ler, você vai dizer: a dignidade da pessoa humana se fortaleceu lá na Revolução Francesa. Em 1789. Não! Dignidade da pessoa humana está nas Escrituras. A base do cristianismo, o que é? A valoração ou a valorização do indivíduo. Por isso que Martinho Lutero, lá em 1517, Martinho Lutero
colocou toda a responsabilidade, falou assim, não é responsabilidade da igreja, a responsabilidade é sua. Se você ler as 95 teses do Martinho Lutero, você vai verificar isso nas entrelinhas de todas as coisas. A responsabilidade é sua, é da pessoa diante de Deus. Não é botar padre no meio, não é pagando indulgência. Toma vergonha na sua cara. Só falta ele falar isso. Fica pagando indulgência aí, a igreja recebendo, a igreja corrupta, e vocês também são corruptos, porque vocês estão querendo salvação pagando. E depois pagam lá para ficar, inventaram lá o purgatório, para dizer que as pessoas ficam lá e arrancavam mais dinheiro ainda da pessoa. A valoração do indivíduo é o cristianismo. Denominação no sistema jurídico. Como é que essa valoração veio para os sistemas jurídicos do mundo inteiro? Dignidade da pessoa humana? Denominação no sistema jurídico é chamado de dignidade da pessoa humana. E aí eu não posso deixar passar que na nossa Constituição fala dignidade da pessoa humana. Aí alguém pode perguntar aqui, mas e vai ter dignidade para animal? Então eu quero já avisar você que não tem nada a ver com Palmeiras. Não tem nada a ver com palmeirense. Certo? Dignidade da pessoa humana aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com, do outro lado, tem pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção. A pessoa física é natural. É um ser humano. Então, para fazer essa diferenciação, é por isso que na nossa Constituição vem dignidade da pessoa humana. Fundamento do direito, ratificada nas constituições, a exemplo da brasileira, e textos infraconstitucionais, que eu acabei de dizer. O que são textos infraconstitucionais para você que é leigo? Para você que é leiga? Textos infraconstitucionais são aqueles textos que vêm da Constituição. Tem a Constituição aqui e vem uma lei aqui sobre um determinado assunto. Lei, por exemplo, para os idosos, sobre os idosos. Lei sobre as crianças, o ECA. Lei sobre isso ou aquilo. Essa variação de leis que nós temos, essas leis têm que estar linkadas, submetidas à Constituição Federal. Por isso que elas são chamadas de leis infraconstitucionais. Estão abaixo da Constituição. E com essas leis não podem como é que é a palavra? Como? Exatamente, não pode conflitar. Obrigado. O artigo 8º, e agora vocês vão ver que coisa interessante no nosso direito comparativo, comparando com as leis mosaicas. O CPC, Código de Processo Civil do Brasil, no seu artigo 8, vai dizer o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. É isso que o juiz tem que ver. Mas, sobretudo, ele tem que sempre pensar na dignidade da pessoa humana. Sempre. O camarada furtou alguma coisa aí para comer, porque estava passando fome. Esse camarada não pode ser condenado. Ele não pode ser condenado. E no Brasil, outro dia, pegaram uma senhora que pegou um pedaço de chocolate lá, que ele estava com vontade de comer um pedaço de chocolate, pegou o pedaço de chocolate, prenderam a mulher. O Êxodo 22:5 vai dizer o seguinte: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largar-o para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Aí vem o Código Civil Brasileiro, do seu artigo 927, na mesma linha, e diz: aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo. Você causou dano a uma pessoa, mas foi sem querer. Sem querer também é causar dano. Você tem que restituir o outro. É igual jogador de futebol. Eu fiz uma falta, mas foi sem querer. Fez falta. Parágrafo único vai dizer o seguinte: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Tem que reparar. O Levítico 24, 22 diz o seguinte: uma mesma lei tereis. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural. É o ser humano. É aquilo que Tomás de Aquino falou lá naquela aula que nós falamos sobre os 4 tipos de leis de Tomás de Aquino. Quando ele diz lei de todas as gentes. Lembram disso? Lei de todas as gentes. Procedente das Escrituras é aqui. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui não tem esse negócio de Senhor vosso Deus só dos crentes. Tem crente que acha que o mundo foi feito para ele. Principalmente os norte-americanos. Eles acham que o mundo, os crentes norte-americanos, eles acham que o mundo, Deus fez o mundo só para eles. Os brancos, inclusive, principalmente. Não foi feito para o preto, não foi feito para latino, não foi feito para mexicano, não foi feito para o europeu de outras linhagens lá que não tem nada a ver com eles. Foi feito para eles. O mundo foi feito para eles. Deus é Deus de todo mundo. De quem crê nele e de quem não crê nele. Aí vem a Constituição Federal do Brasil, nessa linha. Vocês terão uma só lei para todo mundo, para estrangeiro, para os israelitas, etc. e tal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem lá, dá lá uma relação. Originado do Levítico. Não foi uma pessoa que criou isso, falou assim, temos que tratar estrangeiro, temos que tratar todo mundo. Não, o estrangeiro vai ser tratado igual. O princípio da igualdade é assegurado como uma ficção jurídica. Você fala assim, o negócio estava até bom, mas agora já está bagunçando tudo. Como assim ficção jurídica? Porque os seres humanos não são nem biológica, nem econômica, nem sociologicamente iguais. Nós não somos iguais. Aí vem a lei e diz que nós somos iguais. É uma ficção. Se não for igual, a lei tem que forçar a maneira para ser igual. Com comunismo? Não, comunismo é uma aberração. Uma aberração natural e jurídica. Porque querem fazer uma coisa absurda. Como é que as pessoas vão ser iguais lá? Vão ser tratadas da mesma forma? Aqui é diferente. Esse tratamento, essa igualdade aqui é outra coisa. Como é que é essa igualdade? Daí a necessidade de, em sendo desiguais, como nós somos desiguais, como dizia Rui Barbosa, a eles seja assegurada a igualdade de oportunidade, ou seja, sejam tratados como se fossem iguais. Por que os velhinhos aí têm ali um lugar separado para ele, na porta da igreja, para ele botar o seu carro? Porque nosso tempo está perto de partirmos daqui desse mundo, então você tem que ser tratado logo. Por que eu vou andar daqui até chegar lá? Eu já tem que ter lá para você, velhinho. O cara não precisa estar morrendo para poder ter esse direito. Isso é a lei que faz isso. Aí você chega nos shopping centers, vem lá um cabeçudo ou uma cabeçuda e coloca o carro lá. O cara tem 30 anos de idade, 20 anos de idade, 40 anos de idade, 50. Vai lá e coloca o carro no lugar em que deveria ser exclusivo para os acima de 60.
Ou então tem gente que coloca o seu carro no lugar da pessoa que tem problema físico. E com a cara de pau chega lá, é falta de consciência, falta de tudo. Que você que é crente, que você que tem a sua vida transformada em Jesus, tem mais responsabilidade ainda do que os outros. Sejam tratados como se fossem iguais. Olha aqui, nós não somos iguais, nós mais velhos. Estou só dando um exemplo. A criança não é igual a um adulto. Tem que ser tratada diferente. Olha aí na sua esquerda. Tem lá um que passou do muro, está lá olhando para o que está acontecendo lá dentro. O outro que tem mais ou menos um tamanho, e o pequenininho está aí, tadinho, não consegue olhar lá o que está se passando lá dentro do estádio. Aí vem a lei e faz isso aqui, ó, bota lá um tamborete, como se diz lá na Bahia, nem lembro o nome aqui, tamborete, para subir no tamborete, como se eles fossem iguais, para que todos vejam. Eu acho que isso aí está sendo demonstrado o que eu estou falando na teoria. Duas concepções sobre igualdade de direitos. É isso aí que muitas vezes você não entende. Eu já vi gente brigando na fila. Nos bancos, quando o banco atendia a pessoa, porque hoje em dia o banco não atende mais ninguém. Quando você entrava lá, aí tinha lá uma filona lá, uma filinha pequena lá, um monte de gente querendo passar para cá, aí outros brigando, mas você não tem idade, a pessoa fica até meio contente, porque fala assim, mas a idade está lá, não interessa, né? Minha mulher mesmo, às vezes ficava na fila lá, falava assim, a senhora não tem 60 anos, e ela dizia, já faz tempo que eu tenho 60, mas eu tenho essa carinha de garotinha aí, ó. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Outro ponto aqui. De onde veio isso? Deuteronômio 5:20. Isso aí não foi invenção dos modernos. Isso aí não veio depois da Revolução Francesa. Porque tudo que acontece no mundo foi depois da Revolução Francesa. Ou da Revolução Americana. Não, estava aqui no Levítico, aqui, ó, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí vem o artigo 203 do Código de Processo Penal. Maciel teve que sair, ele é craque nesse negócio de direito penal, como promotor de justiça. Ele teve que sair lá para levar a filha dele no hipismo. A testemunha fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber, e lhe for perguntado. Vocês já viram a pessoa quando você não pergunta e ele já está falando um monte de coisa? Você não foi perguntado. Aprenda isso quando você for um dia ser testemunha. Não fica lá soltando tudo que você acha que você deve falar, não. Você vai responder o que lhe for perguntado. Devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau, de alguma das partes, os quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber. Explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Você tem que ter credibilidade para poder ser testemunha. E brasileiro, é impressionante. Ele é chamado para ser testemunha de alguém. O advogado chega na empresa e fala assim, olha, eu queria que levasse uma testemunha aí. Aí a pessoa já fala assim, então vai levar nossa testemunha. Não é a sua testemunha. Não é. É testemunha do processo. É testemunha para o juízo decidir as coisas. É o juiz que vai decidir lá depois se o que você falou é relevante para o processo ou não. Se você está mentindo ou não. E você não pode mentir. Olha lá. E relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência, ou do que você conhece, ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Testemunha, quando você servir de testemunha de alguém, sabe o que alguém chamar você para ser testemunha? Sabe o que você pergunta para a pessoa? Tem certeza?
Você quer que eu vá lá? Eu vou falar o que é verdade. A pessoa, não, procura outra. E advogado também chega e fala assim, essa testemunha aí vai atrapalhar a minha vida, então é melhor deixar ela aí. Deixa que o juiz vai descobrir o que está no processo. Mas essa pessoa aí vai lá para ficar fazendo um monte de mentira, um monte de coisas lá, não quero saber não, isso aí vai atrapalhar, não quero não. Por quê? Por que tem que ser assim? Por exemplo, porque o réu pode mentir à vontade. Ele está defendendo a vida dele. Mente, fala lá, todo mundo está vendo, tem lá provas cabais, que foi ele que matou, que foi ele que prejudicou o outro, que foi ele que bateu no automóvel do outro. Tem um monte de provas. Ele fala assim, não é bem assim não. Ele está no direito dele de mentir. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que ele está no direito. Testemunha não. Testemunha não. Lá nos Estados Unidos o cara tem que botar a mão, você vê nesses filmes aí, tem que botar a mão até em cima da Bíblia. Hoje não tem mais isso, mas eles falam, tem alguns condados que tem, mas a maioria, o camarada chama atenção lá, você tem que falar a verdade. Aqui também. Você tem que falar a verdade aí. Senão vai ter um processo contra você. E mesmo assim os caras mentem. Corrupção feita pelo legislativo através de suas leis. Isso é possível? Ou isso que vocês falaram aí está aqui dentro. Isaías diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Mas que fareis no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? À medida que eu leio Isaías, eu não sei como é que não falaram que Isaías é comunista, né? Porque quando você fala em pobre hoje, que vai ajudar pobre, tem que defender pobre, esse cara é socialista. Corrupção lá no legislativo. Ai dos que decretam leis injustas. Ai deles, está dizendo lá. Provérbios já vai falar que tem a ver com o executivo. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Amigo de peitas o quê? O que quer dizer peita? É uma palavra usada inclusive no direito brasileiro, suborno. Quando se geralmente usa essa palavra aqui, quando se fala de funcionário público. Peita. E a raiz da palavra quer dizer assim, peitar o outro. Quando a pessoa dá uma carteirada em qualquer lugar, fala, o senhor sabe com quem você está falando? Ele está peitando o outro. É nesse sentido aqui. O suborno tem esse sentido. E corrupção no judiciário? Será que tem? O que Deuteronômio fala sobre isso? Não torcerás a justiça. Alguém aí usou essa palavra aí, torcer. Abacuque usou essa palavra lá. Torcer a justiça. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Segue a justiça. E só a justiça. Olha a repetição. Para que vivas. Você quer viver mais? Pratica a justiça. A menos que a pessoa esteja batendo o pneu, todo mundo quer ficar aqui bastante tempo. Eu quero.
quer viver mais? Pratica a justiça. E possuas a terra que o Senhor teu Deus te dá. E nisso aqui você pode traduzir no que você quiser, nas coisas que você tem, nas coisas que você almeja, que você deve pedir sempre a Deus, que é o dono de todas as coisas. Como nós somos peregrinos, nós só estamos aí, tomando conta por um determinado tempo. E tem gente que toma conta tão mal. O juiz Lalau, esse nome não é brincadeira, era o nome, o apelido dele. O juiz Lalau e o TRT de São Paulo, de 1992 a 1998, ele desviou 2 bilhões de reais nas suas falcatruas, quando estavam construindo aquele prédio que tem lá em São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho, que tem ali perto do campo do Palmeiras. 2 bilhões. Eu peguei um pequenininho aqui, porque tem rombo aqui no Brasil de 10 bilhões, 15 bilhões. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E aí, muitos de vocês, muitos de nós, falamos assim, isso aí é coisa de político, é coisa de juiz, você também. Presta atenção no que você faz. Presta atenção quando você passa no farol vermelho ali, e que não pode passar no farol vermelho, você está pouco se lixando para o outro. Eu estou falando uma coisinha simples. Nós vamos ter imposto de renda logo, logo aí. Nós vamos chegar aqui já. Juiz Lalau e TRT, valor desviado 2 bilhões de reais, corrupção no judiciário. E corrupção no meio empresarial? Provérbios vai dizer o seguinte: o que oprime ao pobre para aumentar o seu lucro, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Provérbios 22:16. No meio de ti, diz Ezequiel 22, 12 e 13, no meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usura e lucros ilícitos e usas de avareza com teu próximo, oprimindo-o. E de mim te esqueceste. Quando a pessoa está praticando essas coisas, a primeira coisa que esquece é de Deus mesmo, porque quer tá exatamente como fez lá o Caim quando matou o irmão Abel, né? Ele ficava fugindo de Deus. É assim que nós também fazemos. E de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus, eu certamente baterei as mãos contra o lucro desonesto que ganhastes. Ser humano continua o mesmo. Houve uma operação chamada Zelotes em 2015 no Brasil. E alguém pode perguntar, mas por que você botou de 2015? Porque eu precisava arrumar um exemplo rápido. Se eu fosse botar aqui, todo ano tem. Então, não se preocupe com esse negócio que é 2015, não. Depois desse daqui tem mais. Olha aqui. Mas é só para você prestar atenção aqui sobre o empresarial. Operação Zelotes. Colegiado de Administração de Recursos Fiscais, chamado CARF. E tinha até um conhecido meu e da Marina, do Pepe, da Cristina. Cristina não está aí. E de outros aqui. Tinha um deles no meio aqui. Mais de 70 empresas e bancos. Empresas e bancos. O banco que você tem conta aí está aqui, com certeza. Certo? Mais de 70 empresas e bancos, prejuízo para o Estado, prejuízo para todos nós.
19 bilhões de reais. Está bom para você? Esse foi o prejuízo que eles causaram com corrupção. Eu falei que só conhecia, mas tem mais 2 ali também que conhecem. Sabe de quem eu estou falando. Estava nesse meio aqui. Andar em justiça. Depois você pegue lá, por favor, na internet, que já estávamos aqui com alguns slides para encerrar, e eu não quero prejudicar as pessoas que precisam buscar seus filhos aí. O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode das suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Isaías 33, 15 e 16. É assim que nós devemos nos portar como crentes no Senhor Jesus. Está aqui a promessa de Deus de quem anda em justiça. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. É um domingo excelente. Foi prazeroso para mim ministrar essas 4 aulas aqui. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa do direito. E se você esquecer das coisas do direito, não se esqueça das coisas das Escrituras, porque elas que fazem a diferença na nossa vida. Muito obrigado.